Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa número 55 Moisés. Não consegue, né? do Zona Neutra, o seu programa semanal de futebol americano. E a audiência mais bonita do Brasil, que está aqui conosco hoje, ela está tão empolgada quanto eu, tão empolgada quanto o Neymar, que está aqui com a gente. Porque não teremos mais nenhuma semana em 2024 sem futebol americano de alta qualidade, porque a gente sabe que tem outras ligas acontecendo, tem o college. NFL. Exatamente. NFL. E não que o college não seja de alta qualidade, não é isso. É que NFL é o prime, é o topo, Neymar, certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, salve galera, como é que tá pessoal? Bora que bora, se vemos em São Paulo. Vamos lá. Seja bem-vindo, Jack. Opa! Então, A melhor forma de não precisar abrir o microfone é falar bem mais alto, que daí capta no nosso. É verdade. Não. Então estamos aqui para o último programa antes da temporada regular. Eu queria lembrar a todos que acompanham o Zona Neutra que o nosso programa ele se foca sempre nos reviews, né? A gente faz a análise da rodada que aconteceu, Neymar. Então, E aproveita e dá aquele pitaco da próxima. Né? isso, exatamente, dos jogos mais importantes. Então a gente vai continuar, a gente vai manter esse formato para 2024/2025. Então o programa da semana que vem já será um programa falando sobre os principais resultados. A gente vai aprofundar nos jogos que foram os mais interessantes, mas também vamos dar um pitaquinho sobre todos os jogos da rodada. Hoje nós vamos falar um pouco dos jogos mais importantes que vão acontecer, porque eu separei um jogo para cada horário. Qual jogo você tem que ver na quinta, na sexta, no domingo, no primeiro horário, no domingo, no segundo horário? Tem muito jogo essa primeira semana. Exatamente. Essa semana é maravilhosa. Então nós vamos falar destes jogos mais importantes para você ter um final de semana recheado de NFL e depois aquilo que o pessoal pede, que já tem gente me questionando no WhatsApp, mandando lá no grupo de membros. Inclusive, muito obrigado a você que se inscreveu no clube de membros do Zona Neutra. Nós tivemos uma grata surpresa, que foi no primeiro dia que a gente abriu o grupo de membros, né, o clube de membros, a gente teve mais de 10 inscrições, cara. A gente não sabia quantas pessoas... E a maioria não é nem minha mãe, nem meu pai, e aí por diante. Exatamente. Então, assim, eu não sei exatamente agora quantos membros a gente tem no clube. Acho que deu mais de 20 mil. Mas eu sei que tem gente entrando aí quase que todo dia, então muito obrigado a você que confia no nosso trabalho, muito obrigado a você que está lá consumindo esse conteúdo extra que a gente está colocando lá. Lembrando para todos aqueles que nos acompanham e não podem, por algum motivo, fazer inscrição no clube de membros, não se preocupe, porque a qualidade do nosso conteúdo e o tamanho do nosso conteúdo gratuito será sempre o mesmo. Lá no clube de membros a gente trabalha com uns vídeos um pouquinho mais fora do padrão, algumas coisas que não são tanta análise, mas um pouco mais de futurologia, né? E também tem lá os erros e bastidores, enfim. Então, se você, por acaso, quer assinar nosso clube de membros, clique aí que a gente vai ser feliz lá no grupo de membros. Zuma, eu não sei sobre o que é o programa hoje, quer dizer, mais ou menos sei, né? Senão eu seria um idiota. Mas tem 3 coisas hoje, durante o programa de hoje, que eu quero falar antes de começar a season. Não vou falar agora para deixar um pouco de expectativa pro pessoal. Mas o programa de hoje é sobre Power Ranking. Neymar vai trazer para a gente, com comparação a outros 2 especialistas americanos, o seu Power Ranking, e a gente vai discutir as diferenças do que o pessoal lá nos Estados Unidos está avaliando e o que o Neymar está avaliando aqui. Mas antes disso, Neymar, quem é? Por favor, Jack. Quem que nós temos aí na tela, Neymar? Na verdade são 3 pessoas, mas o objetivo aqui é representar a função deles. O que eles fazem, o que esses caras são. São os defensores do rei. Eles são King's Guard, né? Eles são a guarda real. O principal cavaleiro do rei. Exatamente. Eu trouxe os personagens de Game of Thrones, mas a gente sabe que guarda real, todos os reis têm a sua guarda real. Enfim, são cavaleiros mais... são os melhores no que eles fazem. Tá. Para defender aquilo que é mais importante do reino. Tá. Certo? Certo. Quem é o novo Kingsguard da NFL? O novo Kingsguard da NFL. Se estamos falando do rei, que é o mais importante, é o quarterback, tem que ser algum jogador de linha ofensiva ou é uma linha ofensiva como um todo? É um jogador. Um jogador? Quem é o novo Kingsguard da NFL? Aí tu me quebra, porque se fosse um chute de jogador de linha ofensiva, seria o Trent Williams do 49ers. Mas já que tem que ser o novo Kingsguard da NFL,
Eu acho que eu vou te dar uma dica, porque tu foi muito bem, tu foi Lógica. foi muito melhor do que eu imaginei, porque eu sei que tá difícil hoje, tá? Mas tu falou assim, se ele é o Kingsguard, ele tá protegendo o mais importante. Tá. Volta aí que talvez tu vai acertar quem é. Pô, se ele é o Kingsguard, ele tá protegendo o mais importante. O mais importante. Caramba! Só pensei agora em Surfshark, porque tu sempre consegue meter uma guarda e proteção junto com o Merchan. Não é Surfshark, embora o link esteja na descrição. Mas, cara, é o mais importante, o melhor da posição. Tem que ser quarterback. O que o Zuma tá fazendo aqui Isso, comigo? mas quem? O que tá protegendo Quem é o rei dos quarterbacks? o rei dos quarterbacks é o Mahomes. E quem é o left tackle dele? O left tackle dele é o todo-poderoso... Kingsley Suamataia. Meu. Por favor, Jack. Sacou? Entendi. Kingsley Suamataia. Entendi. Eu trouxe isso também pra Foi te boa, ajudar. foi boa. Kingsley Eu Suamataia. vou te admitir que eu não fazia ideia que o Q. Suamataia era o Kingsley. Era o nome dele. Tu só sabia pelo sobre... o Suamataia. E tem uma curiosidade bem legal sobre o Suamataia. O Suamataia, que é o novo left tackle do Kansas City Chiefs. O Andy Reid acabou de trazer essa informação ontem, né? Que ele vai ser o titular. E ele é um rookie, Neymar. Uma criança pequenininho. Exatamente. Ele tem 6,4 de altura, que isso dá 1,95 m, quase 1,96 m. 326 libras, que são aí... Quase 150 quilos. 148 quilinhos. Ele jogou no Oregon Ducks, ele foi draftado no college. Draftado não, né? Ele foi escolhido pela Oregon Ducks no college, ficou um ano lá, não jogou... Recrutado. Isso, recrutado. E depois ele foi pro BYU Cougars, e lá ele fez 2 temporadas como titular, jogando muito bem, sendo que na primeira temporada ele não permitiu nenhum sack no QB. Esse menino foi draftado na 31 do segundo round, certo? Ou seja, ele foi o 8º offensive tackle do draft. E o que tem de curiosidade sobre ele? Ele é primo de um outro jogador de linha ofensiva, sabia? Do Seaway? Penel Seaway? Exatamente, do Detroit Lions. Ou seja, ele tem pedigree de genética, né? É verdade. A família, o sangue aí corre na veia. Lembrando que o Penny Sewell é um dos melhores offensive tackles aí da NFL. Exatamente. Jogando no Detroit Lions. Cara, por que eu trouxe isso aqui? Porque minha pergunta pra ti, Neymar, tu não acha que é muito arriscado tu botar um rookie pra proteger o Mahomes, cara? Se fosse qualquer um dos outros 31 times, né, Zuma? Mas ali já cansamos, né? Não dá mais pra falar da linha ofensiva, que é ruim, dos wide receivers, que são blá blá blá. Então, a gente já comentou há muitos programas atrás que entre tu ter uma excepcional linha ofensiva e wide receivers meia sola, e o resto das armas de ataque meia sola, ou armas de ataque excepcionais e linha ofensiva meia sola, eu preferiria que o meu time tivesse uma linha ofensiva excepcional, porque o quarterback vai ter bastante tempo para, se ele for bom, eventualmente ele vai achar alguém com brecha. Ou vice-versa, se a linha ofensiva é meio porosa, os wide receivers, enfim, tight end, running back, tem que ser muito bons para achar rápido a sua brecha, vencer o seu embate com o defensor, para o quarterback poder ser mais rápido e mais ágil. Se a linha ofensiva do Chiefs piorou, se o Suamataia não for tão bem esse ano, os wide receivers melhoraram muito esse ano. O Rice já está sendo falado que esse ano não vai ser punido. Não é um fato, mas a NFL se prontificou a puni-lo ou tomar uma decisão sobre ele quando tiver mais fatos. Termo em inglês every stone tapped, enfim, tudo for visto, toda pedra virada, aí a NFL vai tomar uma decisão. Ou seja, é improvável esse ano. Ou seja, vamos ter Xavier Worthy, vamos ter Rice, e provavelmente assim que o Hollywood Brown ficar bom, vai ser os 3 de linha ofensiva. Além de Travis Kelce, além de Pacheco. Então, se a linha ofensiva der uma pioradinha, é o Kansas de sempre. Perfeito. E o menino, ele tem, como a gente já falou, ele tem pedigree para performar melhor do que os outros, né? Left tackles que jogaram com o Mahomes. Lembrando que ele é o 4º left tackle que começa aí defendendo, quarto diferente que vai defender o Mahomes na sua carreira na NFL. Então, seja bem-vindo também, Kingsley Suamataia, a nova temporada da NFL. Desejamos sucesso porque a gente quer ver o Mahomes inteiro sempre, né? Lembrando que, já que tu fez uma comparação, das 3 imagens que tu trouxe, um deles era o James Lannister, né?
que por acaso matou um rei, né? Ao invés de só protegê-lo. Então, por uma comparação idiota, já que a gente tá nela, vai que o só matar é o péssimo jogador e ele acaba sendo atropelado por um jogador e cai em cima do Mahomes e que isso não acontece. Não, que isso, pelo amor de Deus. Que não mate, mas calma, né? Já seria ruim o suficiente. Muito sucesso para o Sol Matai. Exatamente. E sabe quando você vai ver o Sol Matai jogando? Quinta-feira. Por favor, que agora a gente vai avaliar os melhores confrontos dessa primeira rodada da NFL. Delícia. Começando na quinta-feira com Baltimore Ravens at Kansas City Chiefs. Então aqui eu trago também mais uma curiosidade, um disclaimer para quem acompanha a gente, porque muita gente aqui é nova e aí a gente quando vai procurar informações sobre futebol americano, nos Estados Unidos eles utilizam o símbolo de arroba, que significa, né, at, porque é o Baltimore Ravens jogando em Kansas City Chiefs. Então o time da casa, ele tá sempre é o time de trás. É sempre o time de trás, é sempre o time depois da romba. Quando você pesquisa, por exemplo, jogos NFL, você vai ver lá no Google trazendo para o português. E aí eles invertem. O que é uma... É muito ruim, exatamente. Aí eles invertem. Porque no futebol, que é o mais comum acessado aqui no Brasil, o time da casa é sempre o time da frente. Então a gente tem essa pequena confusão quando você olha... referências em português e referências em inglês. A gente vai utilizar o da NFL porque, cara... Pequeno como a gente é, por favor, para se um dia a gente for grande, sempre que tu fosse referenciar um jogo de futebol americano, bota arroba. Isso. Porque daí tu sabes que você está falando com a terminologia em inglês, a terminologia dos americanos, e significa at, que é o que significa arroba. Arroba é uma tradução da palavra at, em. Então, Baltimore Ravens at em Kansas City. Eu acho que fica muito fácil. Puxa. Exatamente. Então nós temos aqui o Ravens jogando na quinta-feira às 21h20, horário do Brasil, tá, pessoal? Já é o horário do Brasil. Então a gente abre a temporada simplesmente com o mesmo confronto que definiu o campeão da AFC do ano passado. Zuma, os 4 principais jogos da carreira do Lamarelão Jackson. Okay. É triste chamar ele disso, né? Primeiro confronto mais importante da vida dele foi ano passado contra o Chiefs. Era o confronto que ele tinha que ganhar? Ele tinha que ganhar. E ele perdeu. Segundo confronto, contra o Titans, antes, playoffs também. E era pra chegar. Lá vem a Lamar Jackson, o monstro, o futuro MVP perpétuo da liga. Perdeu pro Titans. Outro, contra o Bills, também playoffs, também perdeu. O quarto, esse jogo aqui. É o jogo que ele é 2 vezes MVP, seguido, vem com um time talvez tão bom quanto ou melhor do que ano passado, para enfrentar o todo-poderoso Kansas City Chiefs em Kansas. Eu comparei 3 jogos de playoffs. Quem comparou isso, na verdade, foi o Nick, um comentarista americano, mas eu concordo com ele, por isso eu trouxe para cá. E é um jogo de temporada regular, então, melhor jogo quem lembra da carreira do Lamar, que ela é curta por enquanto na NFL, vai me dizer que o principal jogo dele foi aquele jogo que ele arrebentou o Kansas City Chiefs. Inclusive entrou na endzone dando um mortal com as perninhas meio recolhidas e botando a mão no chão. Que ele ganhou aquele jogo. Durante a temporada regular. Vale menos do que jogo de playoffs. É óbvio. Mas é contra o Chiefs. O último time que eles jogaram foi ano passado sendo eliminado pro Chiefs. Tem a chance de ir lá na casa deles e mostrar. Cara, e tem uma questão seguinte, tá? A gente sabe que a Precision, ela não vale nada. Quer dizer... ela não vale muita coisa, porque os times estão lá botando os reservas para jogar. Testando. E alguns times não botam nenhum titular para jogar. Perfeito. Certo? Porém, a gente viu o Mahomes, a gente viu o Kelsey, a gente viu esses... O Chiefs esquentou todo mundo. O Chiefs esquentou todo mundo. E aí, tu trouxe uma observação interessante nos programas atrás, que eu gostei bastante, eu queria até falar um pouco disso. Tu acha que, inclusive... O Chiefs ter botado todo mundo na pré-season para jogar foi para se preparar para esse jogo, porque ele é um jogo tipo... porque geralmente o primeiro jogo da temporada também é um jogo que a gente não sabe muito o que vai acontecer. A primeira rodada é a mais imprevisível em resultados, porque de fato os times estão há quase um ano sem jogar e vai todo mundo para campo na primeira vez, né? Porque por mais que eles treinem, galera, não se treina na mesma intensidade do jogo. Isso não se faz nem no futebol, nem em qualquer esporte. Imagina na NFL, nos contatos. Então os caras vão para intensidade mesmo agora no jogo. Então é tudo muito imprevisível. Lá pela terceira, quarta rodada, a gente já tem uma análise mais correta do que os times vão ser, certo? Perfeito. Mas tu acha que o Chiefs adiantou essa preparação um pouco mais intensa para já sair na frente, porque tem jogos difíceis no começo? Acho que sim. Eu ia falar só contra o Ravens, não. Eu acho que comuna para essa ideia o próximo jogo ser contra o Bengals também. Então são 2 rivais de 3 ou 4 que o Chiefs tem pelo título da AFC
no primeiro e segundo jogo. Ganhar esses 2 jogos é muita diferença. Então eu acho que sim. Porque todos os desempates, também é importante falar isso, né? Quando se empatar... Confronto direto primeiro. Confronto direto, exatamente. Então, e esses times vão brigar com... Isso vai acontecer. Bengals, Ravens e Chiefs vão brigar pelas melhores posições na AFC. Salvo lesões. Salvo lesões. Sexta-feira, o que não acontecia desde 1971 ou 73 na NFL, um jogo na sexta-feira. 9h15. E não acontece desde nunca, um jogo no hemisfério sul do mundo. Isso, primeiro jogo de NFL no hemisfério sul do mundo vai acontecer no Brasil e é em prime time, coisa que não existe em Londres. Só no Brasil, prime time. Prime time, com 2 times que, se não acontecer lesão, estarão nos playoffs. Cara, olha o jogo, cara. Green Bay Packers at Philadelphia Eagles. Estaremos em São Paulo, estaremos juntos vendo esse jogo lá. Neymar se preparando para o jogo na sexta-feira. O que a gente tem para falar um pouquinho desse jogo aqui? Vai ser um outro jogo de 2 times, de novo, da mesma divisão, e que vão estar brigando até o final, possivelmente, também pela divisão. Pela conferência, perdão, não divisão, esquece tudo que eu falei divisão. Também da mesma conferência e vão estar brigando até o fim pela mesma conferência. A gente falou no programa anterior que o Green Bay Packers, para mim, vai brigar com o Lions pela NFC North, e para mim o Eagles já é dele, NFC East ou South? Bom, enfim, a divisão deles é deles também, e vão estar brigando pelo Seed 1, para poder descansar na primeira rodada. Então, de novo, esses 2 times valem muito esse primeiro jogo. Falando um pouco de jogo no Brasil, antes de vir para casa, finalmente eu vi um grande... Só corrigindo, o Eagles é da East. NFC East, né? Tá. Um grande comentarista... Comentarista não, um grande youtuber, tiktoker... Influencer. Instagram, um grande influencer americano, passando um pano pra essa palhaçada que estão falando que no Brasil não pode sair do quarto, meu Deus, e vão arrancar teu braço, porque os americanos estão cabreiros com isso. Quem não é daqui... Cara, mas aí vamos lá. Termina que depois eu trago a minha opinião. Porque o que ele passa é exatamente isso. Gente, antes das Olimpíadas falaram a mesma coisa. Que o cara ia descer no Rio de Janeiro, ia ter chikungunya, malária, ebola, ia ter tudo que fosse. Nenhum atleta pegou. Ao menos americano, que chegou aqui, vão roubar teu celular e tu vai ser sequestrado e etc. Tudo pode acontecer. Mas Rick Pearsall foi baleado lá na Califórnia, não aqui, né? Aqui a gente não baleia os jogadores, brincadeiras à parte. E ele só deu os detalhes óbvios de um grande centro. Não anda com teu celular aparente, não anda cheio das joias e corrente no meio da rua. Fora isso, vem pra aproveitar o Brasil, cara. E ele, inclusive, comenta, o Brasil não é a França, já dando uma paulada nos franceses, o Brasil não é a França, onde todo mundo é na dele, quieto. O Brasil adora o povo, adora os americanos, é um povo aberto, festivo. Bom, nós estamos falando pro nosso povo isso, todo mundo sabe o que eu tô falando. Eu acho que a grande questão, tu já falou tudo, tá? Nós moramos em cidades pequenas, eu e você, né? Blumenau é uma cidade pequena, então a gente tem aqui uma questão de segurança tranquila, né? A gente pode andar com o celular na mão, na rua, enfim. Mas quando a gente vai para cidades maiores, eu não tô nem falando de São Paulo e Rio de Janeiro, eu tô falando, cara, se eu já vou a Curitiba, Florianópolis, que são cidades um pouco maiores que Blumenau, você já toma alguns cuidados a mais pelo simples motivo de você não estar andando na sua cidade. Cara, quando a gente tem a oportunidade de viajar e a gente vai, né, para fora do Brasil, por exemplo, você também toma cuidado. Cara, você bota a carteira num lugar especial e tudo mais, porque você não sabe onde você tá, certo? Perfeito. Então, assim, as recomendações que estão sendo feitas lá nos Estados Unidos para os jogadores são as mesmas recomendações que se faria aqui no Brasil se o cara estivesse saindo de uma cidade e indo para outra maior. Toma cuidado. Né? Quem vive em São Paulo, quem vive em uma grande metrópole, sabe que tem que ter cuidado, sabe que tem lugares que são mais perigosos, lugares que são menos perigosos. Ponto. Mas isso vai pra internet. E aí, cara, já vira uma baita de uma polêmica. E não pode usar verde. Ninguém isso, verde. Porque tu pega uma informação que um jogador fala, por exemplo, assim, o jogador fala, estão dizendo pra gente que é melhor a gente cuidar e ficar no quarto. Cara, talvez sim. Cuida, fica no quarto, vai ter um jogo. Isso, em qualquer lugar que tu vai, inclusive. Pra jogar em casa, na tua casa, fica no quarto no dia anterior, nos 2 dias anteriores. Aí o cara pega um comunicado desse,
o cara já aproveita para fazer um clickbait, para buscar mais... Joga caos. Aí pega no Brasil, que a gente tem essa questão também do... Pô, estamos trazendo os caras para cá, tem um pouco da síndrome do vira-lata, não sei o quê. Aí o cara vai querer defender o Brasil, o cara já fica puto com os caras de lá. Então toma uma proporção totalmente descabida do que é. Cara, os caras vão vir para cá, não vai ter problema nenhum, vai ter uma segurança, uma baita segurança em torno dos caras. Salvo ninguém resolver sozinho, ir lá pacificar uma comunidade que não é pacificada e etc. Os caras vão andar dentro do que eles podem e vai ser tudo legal, tá? Exato. Agora, já falando da questão do verde, eu queria até dizer que, cara, do meu ponto de vista, o Philadelphia Eagles não vai jogar de verde, ele vai jogar de preto. E eu achei legal. Eu também achei. Achei legal, porque assim... É o time que manda no jogo, diga-se de passagem. Isso. Ele é o time da casa. Ele é o mandante. Então, ele está representando, basicamente, o que o dono da casa aqui no Brasil, que seria o Corinthians, tem. Ele é o dono da casa nesse jogo. Isso. Cara, como mandante, em respeito ao time que te cedeu o estádio, alugou, eu acho legal respeitar. Bacana sim. Não muda nada pro Eagles jogar de preto e branco esse jogo. Inclusive... Fica melhor para a torcida do Eagles aqui no Brasil, exato, que vai ser bem recebida pela torcida do Corinthians. Assim. Então, acho que fica uma parte assim de respeito muito legal. Acho que não fica ruim para ninguém. E o Packers vem de verde. É o Palmeiras, entendeu? Pula isso, pelo amor de Deus. Cara, tá tudo certo. Vamos lá para o jogo, então, de domingo. Quais os jogos que o Zuma separou? Escolhi um jogo. Não é possível. O jogo das 17h25 não é possível. Calma, Neymar. Escolhi um jogo às 14 horas. Tá. Houston Texans versus Indianapolis Colts. Animal. Temos um segundo jogo muito bom também nesse horário, que é Falcons e Steelers. Bom também. Mas por que eu vim no Texans e no Colts? Disputa de divisão. Disputa de divisão. Pronto. E QBs. Vamos ver mais uma vez CJ Stroud, vindo de uma temporada inacreditável, né? Excelente. Vamos ver se ele vai performar tão bem quanto ele terminou a temporada. Agora com armas que nem vai conseguir puxar de tantas que tem. Exatamente. E Anthony Richardson voltando ao time do Colts, desta vez sem ter um bom backup lá para fazer uma sombra, então tem que ser ele. Então acho que a gente tem um jogo excelente às 14 horas. Alguma coisa a falar dele? Jogo excelente às 14 horas. Aí eu acho que o Colts não consegue chegar no Houston Texans em termos de futurologia, né? Lá no final da última semana. Mas, se acontecer uma pequena zebra, que é o Colts ganhar esse jogo, tudo muda. Porque é um confronto de divisão. Eu coloquei já no programa passado, e para mim o Colts faz playoffs. Beleza, o Houston Texans ganha a divisão, mas o Colts faz playoffs. Só que eu nunca coloquei o Colts ganhando esse jogo. Se ele ganha, opa, já temos um passinho na frente para, num caso de critério de desempate, o Colts levar a divisão. Ótimo, então a gente tem aqui o Texans como possível favorito nesse jogo. E domingo às 17h25, cara, a segunda rodada do domingo eu acho que foi a mais difícil encontrar o jogo, tá? Teria uma outra opção que eu... Outra? Não, cara, é que tá. A outra opção era Los Angeles Chargers. Pronto, já quero ver o Chargers. Versus Las Vegas Raiders. Meu, que jogo. De divisão também, Zuma. O critério em cima não virou o critério embaixo. Calma, Neymar, calma. Mas, embora tu queira muito ver o Chargers por causa o Raiders do Jim Harbaugh e o Raiders, porque tu tem uma expectativa muito alta sobre o Raiders para esse ano, eu tô tentando olhar como todo mundo, como o público geral da NFL. Como o resto do universo. E aí nós temos dois times que foram aos playoffs ano passado, Dallas Cowboys e Cleveland Browns, que nos Power Rankings médio... Dois que não irão esse ano. Calma. Então acho que sim, são dois times com um pedigree maior para começar a season. Então eu acho que a gente deveria olhar para esse jogo primeiro. Gostaria de pausar, que eu falei que eu tinha 3 coisas para falar hoje, e uma delas eu gostaria de falar nesse momento, já que a gente vai puxar o Dallas Cowboys. Nos 2 últimos programas, só porque eu tive dificuldade no que a gente fez há 3 programas atrás, 3 e 4, eu acho, que é falando o que era uma campanha de sucesso e tal, eu fui lá resgatar nossos programas passados, o quanto eu fui acertando e tal, eu resolvi trazer tudo numa amostragem só nesse programa pra gente lembrar, pra gente, a audiência que quiser me cornetear depois, ano que vem, viu? O Neymar falou tal coisa. Pois bem, eu gostaria de trazer os grandes pontos, porque ser engenheiro de obra pronta, gente, é muito fácil. Calma aí, tu vai fazer aqui um disclaimer sobre a tua previsão de vitórias pro Dallas Cowboys, é isso ou não? É o gancho, é o bait para eu falar das outras coisas que a gente falou nos 2 últimos programas. Quer lembrar, galera, quanto é que tu falou ou não?
5 vitórias pro Dallas Cowboys, eu falei. 5-12, exatamente. Só que lembrando que se eu fosse apostar agora, tu já puxou para outro bait, se eu fosse apostar, eu diria que o Dallas faz 8 ou 9 vitórias. Eu coloquei 5 porque eu não fui olhar a média. Se o Dallas fosse jogar 4 cara ou coroa, é muito provável que fosse 2 cara e 2 coroa. Ou 1-3. Isso é importante, tá, gente? Nos 2 últimos programas que a gente fez, tanto da AFC como da NFC, previsão de vitórias e derrotas dos times, tá exatamente o número de vitórias e derrotas que vai ter na NFL. Porque assim, geralmente tu vai botando, eu acho que faz 10, eu acho que faz 10. Quando tu soma tudo, tu tem muito mais vitória jogo do que jogos. Isso, exatamente, porque tu tá indo na média dos times, entendeu? Isso. Tu tá sendo meio termo. O Neymar não, o Neymar fez a tabela inteira do começo ao final, ou seja, se o Dallas tá perdendo uma mais, alguém tá ganhando uma mais. Se valesse aposta, valesse alguma coisa, eu iria lá no final, quando eu terminasse, e ia falar, não, agora deixa eu ajeitar a probabilidade. E por probabilidade, o Dallas... Mesmo se o deck machucar, que isso não aconteça, por favor, ele ainda vai fazer mais de 5 vitórias. É muito, muito improvável. 1 para 100, eu não botava R$1 no Dallas fazendo só 5 vitórias. Para vocês entenderem que eu não sou um idiota. Mas eu colocando jogo por jogo, sem voltar, eu dei só 5 vitórias pro Dallas. Foi o que aconteceu. Dito isso tudo, eu gostaria de falar agora, porque agora a gente tem uma noção óbvia, os times não entraram em campo ainda. O que o mundo tá falando? E quando eu falo mundo, gente, eu acompanho cerca de 10 comentaristas americanos, alguns mainstream, outros nem tanto. 5 deles são bem famosos, não vou falar de todos aqui. E em grande maioria, eles têm alguns consensos. Por isso que a gente fala, o mundo da NFL tem alguns consensos. Como, por exemplo, vamos começar, que Bills e Dolphins ganham a divisão deles. Inclusive o Bills ganhando. O Bills sendo um dos 10, 12 melhores times da NFL ainda esse ano. Esse é um consenso. Bills e Dolphins ganham ou não? Bills e Dolphins ficam na frente na divisão, primeiro e segundo. Isso, na AFC East. Esse é um ponto que eu falei, não. Não só não, como eu coloquei que o Jets ganha com o pé nas costas essa divisão. Não vai ganhar por pouco, vai ganhar por muito. E eu, inclusive, coloco que o Bills não vai aos playoffs. O Dolphins acabou não indo por aquela leitura que eu fiz, mas talvez vá. Perfeito. Mas o Bills não vai aos playoffs. Ou seja, já é uma leitura completamente contrária. Mas o Dolphins depois eu fiquei chateado, né? Porque tu botou 8 vitórias, 9 derrotas pro Dolphins. E... Tu vendo os jogos, tu achou que era bem plausível. A minha suposição deu 9-8. Não mudou muita coisa. Mas assim, é tanto detalhe que tu mexe um detalhezinho em cada lugar que já vira outro mundo. Por exemplo, a Chain não machucando. E ele não precisa pegar mais toques na bola. A mesma quantidade de quando ele estava jogando normal, o Dolphins já é time de playoffs. Então, tipo, é muito pouca coisa que precisa melhorar para ser uma máquina. O Arrow, ano passado, não jogou 100%. Você joga 100% esse ano e vence o cara que é para ser, mais de 1.500 jardas. Se o Tyreek não machucar, time de playoffs de novo. Com 2 detalhes diferentes. Se os dois fizer isso, é time para brigar por seed 1. Então, enfim, é muita coisa que pode mudar, mas deixa eu ir direto ao ponto. Outra coisa que o mundo coloca é o Bengals como contender. Bengals podendo ganhar o Super Bowl. Até aí concordo, mas eu boto o Steelers na frente do Bengals. Eu coloco o Steelers ficando na frente do Bengals. Ninguém faz isso. O pessoal acha que o Steelers melhora esse ano, mas ainda muito aquém, talvez, de até buscar um playoffs. Eu coloco o Steelers na frente do Bengals. Outro ponto, vou pular esse. Outro ponto é o Dallas levando a divisão. Não é a maioria, meio termo. Metade coloca o Dallas levando e metade coloca o Eagles ganhando. Só que muita gente bota o Eagles como sendo o time que terminou no passado. O Eagles não voltando a ser o grande contender que era. Aí é uma paulada minha. Eu não só acho que o Eagles volta a ser o time do final de 2022, um time contender super forte, como eu acho que é o declínio do Dallas. Eu vi um comentarista falando isso. Eu pensei, puta, eu ia ser o único falando isso. Mas não, eu vi um comentarista falando que existe um mundo onde o Dallas vá muito mal. Começa o fim do Dallas esse ano. E é o que eu já venho pregando há bastante tempo, que se o CeeDee Lamb e o Dak Prescott não fizer chover, beleza, a defesa tá de volta, o Diggs, o cornerback, tá de volta, mas perderam do outro lado, Micah Parsons é um monstro, mas se isso não clicar no começo, pode ser uma gangorra para trás, enfim, foi o outro ponto que eu botei. Finalmente, todo mundo bota que o Falcons vai bem, mas eu boto que o Falcons vai excepcionalmente bem, é uma diferença. Eu coloco que o Falcons vai brigar pelo título da NFC, perde no final das contas, mas vai brigar pelo título da NFC. 2 de brinde, é que tem uma que é muito grande, né? 2 de brinde. Uma que é a NFC North leva os 3 times para os playoffs. A maioria bota 2. Eu boto que leva Lions, Green Bay e Chicago Bears. Só que eu boto também que o Vikings vai ser um saco de pancada, mesmo sendo um bom time, como eu já defendi. O Vikings é um bom time, mas infelizmente eu acho que não faz 4 vitórias. Dito isso, finalmente, eu coloco que Rams e 49ers estão em pé de igualdade. Não que o Rams vai correr atrás do 49ers. O 49ers é um timaço. A gente vai falar de Power Ranking, então não vou me estender muito, mas o Rams está em pé de igualdade com o 49ers. E agora sim, a maior
diferença, a maior bomba que eu trago perto de todo mundo é o Raiders, que todo mundo bota como um saco de pancada, vai ficar em último, disparado na divisão. O Chargers, a maioria do pessoal já bota vindo bem, então nem vou colocar que é uma visão minha. Mas eu boto o Raiders beliscando playoffs. Talvez não chegue, mas eu acho que ele busca a última vaga de playoffs. Eu acho que o estilo de jogo deles, junto com a linha front seven que eles fizeram defensivo, espetacular. Vão precisar melhorar cornerback, vão precisar de muita coisa clicar. Davante Adams de bem, só que já estão falando com o Mitchell, o Davante Adams estão muito sincronizado. O Mitchell é um quarterback reserva que eu sempre te falei que eu gosto muito. Falei antes de começar a off-season que se o Mitchell ganhasse no Raiders é um ponto positivo absurdo pro Raiders. Eu acho que deu certo, eu acho que o Raiders briga pro playoffs. Lá na frente, quando isso acontecer, grandes coisas, Neymar. O Raiders já quase brigou pro playoffs ano passado. Isso não é nada demais, não é nada demais? Zuma, tu me diz, hoje, me fala um cara que fala que o Raiders fica em terceiro na divisão. Cara, mas é que o pessoal tá olhando sempre para trás. Eu tenho uma análise mais conservadora do que a tua, né? A gente discute bastante isso. Que eu olho muito o que o cara fez, o que o time fez, para montar o que eu acho que vai vir. Mais conservador. Então eu pego ali o piso, eu trabalho muito mais no piso. Tu é um cara que avalia muito mais o teto. Tipo, se isso aqui funcionar como é para funcionar, vai acontecer isso. Eu olho e falo assim, pô, mas se isso aqui funcionar como é para funcionar, eu tô fazendo se. Eu prefiro olhar isso aqui funcionou como funcionou até então. E aí quem olha o Dallas até então, campanhas de 11 vitórias, 12 vitórias, 13 vitórias nos últimos anos. Então o cara não consegue olhar de um ano para 12 vitórias para 5, né? Mas tu já olha o Uma coisa que muda muito é os coordenadores ofensivos e defensivos que mudam, um estilo de jogar que vai mudar, enfim. Isso. São análises diferentes, né? São análises diferentes do negócio. Então, Dallas e Cleveland Browns, no domingo, às 17h25, é o jogo que eu sugiro ver, mas se você quiser ver o time do Falcons versus o time do... Não, Falcons e Steelers é antes, né? É. Se você quiser ver o... Raiders e Chargers. Raiders e Chargers também é um bom jogo, também tem Seattle jogando, mas não perderei meu tempo. Vamos passar então pro jogo... Quem não sabe é porque eu sou Seattle e o Zuma quer me zoar. Não, mas o jogo é ruim mesmo. É Seattle e... Broncos. Cara... Cara, ver o Seattle amassar é sempre bom. Beleza, vamos lá. Passamos... E Bo Nix vai ser o titular do Broncos. Os últimos... é verdade, isso é interessante ver. E eu não vou falar minha segunda coisa porque ela é relativa a fantasy, mas tem a ver com picks absurdamente bons no fantasy. E Javonte Williams é um deles. Domingo, Sunday Night, enfim, voltou. Vamos poder ter um domingo vendo futebol americano. E aí, Los Angeles Rams versus Detroit Lions, um jogo excelente, também um jogo de divisão. Prime time. Exatamente, dois times que vão... De divisão não, desculpa. De conferência, dois times que vão brigar pela conferência, dois times que jogaram ano passado nos playoffs. E na segunda-feira, para terminar com chave de ouro... Melhor jogo do ano. New York Jets versus São Francisco 49ers lá, com todos os detalhes que a gente tem para esse jogo, que é o Aaron Rodgers voltando, o Brock Purdy lá no 49ers, o CMC vindo para um outro ano, será que vai ser igual ao ano passado? E mais do que isso, né? Para quem não sabe, o sonho de Aaron Rodgers era ter sido draftado pelo 49ers. Ele é torcedor do 49ers. Ele é torcedor do 49ers e ele fala, quando ele é draftado pelo Green Bay Packers no final da primeira rodada, ele fala assim, 49ers cometeu um erro e eu vou provar. Provador. Então temos aí, fechando a nossa primeira rodada, New York Jets e São Francisco 49ers. Semana que vem, terça-feira, a gente vai estar aqui falando como é que foram esses jogos. Se espera muito de Rams e Lions esse ano. Inclusive, um deles surpreende bastante na mega futurologia que a gente fez no Clube de Membros. Para quem quiser assinar, tem um vídeo lá. E um desses dois times está aparecendo lá. E o último jogo, que é o de segunda-feira, de Jets e 49ers. Resumidamente, para quem vos fala, são os dois times que pegam o seed 1. São os dois times que ficam de bye. É o melhor time da AFC contra o melhor time da NFC. O melhor time da AFC sempre vai ter que ser o Kansas City Chiefs. Mas, em número de temporada regular, para mim é o Jets. Ótimo, obrigado. Jack, vamos passar aqui. Próximo. Porque se você vai ter uma rodada recheada de jogos, onde você vai assistir esses jogos, Neymar? DAZN Game Pass. Exatamente, no melhor aplicativo, né? Para você acompanhar a experiência única que a NFL pode te oferecer. Do mundo! Porque lá no Game Pass, lá no DAZN, você pode o quê? Você pode acompanhar todos os jogos de todos os times. Isso é um ponto positivo. Segundo ponto, é a única maneira de você ver todos os jogos do seu time no Brasil,
porque a ESPN, a ESPN é a TV que mais passa jogos da NFL no mundo. A ESPN no Brasil. Isso, exatamente, porque lá nos Estados Unidos as empresas dividem, né? Cada um passa um pouquinho de jogo. CBS, NBC, etc. Aqui a ESPN concentra tudo. Mas mesmo assim, você não vai ver todos os jogos do seu time na ESPN. Exato. Então, tendo o Game Pass é a única maneira de você poder ver todos esses jogos. E além disso, Neymar, você tem ainda o Red Zone, que é a melhor experiência para o futebol americano, né? Todos os touchdowns passam no Red Zone. Então, Perfeito. Se você acompanhar pelo Red Zone, que ele vai passando só os ataques dos times que estão perto do touchdown, você vai ver todas as melhores jogadas da rodada. Então, assine Game Pass pela DAZN. O link está aqui. Não perca, porque vale a pena. Para quem gosta de futebol americano, vale a pena. E toda rodada, 4 jogos narrados em português também no Game Pass, tá? Passamos, por favor, porque se a gente falou de Game Pass, a gente falou de futebol americano, a gente vai falar de Fantasy, e eu não quero entrar numa delonga aqui na Superliga de Fantasy, que é o maior campeonato brasileiro de Fantasy, mas a questão é a seguinte, se você está vendo isso aqui, muito provavelmente ou as inscrições já acabaram as vagas, ou tem pouquíssimas vagas sobrando. Então clica rápido no link para não ficar de fora da Superliga. Se você nunca jogou Fantasy, pode ir, vai amarradão, porque a gente divide os jogadores em categorias. Então aquele que foi muito bem ano passado, ele está numa categoria com mais experientes. E os novatos vão jogar principalmente contra novatos. E a gente tem muito conteúdo extra, inclusive toda terça-feira, uma live ao vivo às 5h30 com o Éder, eu e o Éder falando sobre Fantasy. E a gente tem os conteúdos lá no próprio site da Superliga que vão te ajudar a escalar o seu time, a fazer o seu draft. Então, não fique de fora, clique ali que os comissários vão entrar em contato com você. Até quinta-feira a gente vai fechar todos os drafts da Superliga esse ano, Neymar. Me permita, Zuma, quero falar a segunda das 3 coisas. Antes de mais nada, para quem não está sabendo, tivemos um pequeno swap de Jack por João. Salve, João, seja bem-vindo. João, consegue mandar para mim aqui? Então tá. Esse vai dar um bom corte, Zuma. Vai lá. Você que está nos assistindo agora, que joga Fantasy ou não joga, que gosta de NFL ou gosta de NFL, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Superliga para ti. Por favor, se inscreva. Se inscreva em Fantasy. Aproveita para jogar Fantasy. Tu não perde nada com isso. É de graça, por acaso. Vou falar da Superliga. Vem jogar a Superliga. É o maior campeonato de Fantasy do Brasil. Que tu não perde nada. E se tu der um pouco de sorte ou entenderes um pouco, tem prêmio pra caramba. Inclusive, um engine, um sistema, onde o primeiro colocado do Brasil, da Liga Elite, ganha um anel igual a esse. Esse é só um mocap, mas ganha um anel de ouro, diamantes e esmeralda. Um anel de 10 conto. Hoje 10 conto, né? Porque o ouro não para de subir. Com um nomezinho, parece um anel de campeão mesmo, de Super Bowl. Super Bowl, nome, Superliga, o nome do campeão vai ter com a logo e etc, etc. Por que eu estou falando disso? Porque a Superliga se destinou a ser o maior campeonato de fantasy do Brasil. E vai fazer todos os esforços e vai fazer acontecer. Mas a gente está precisando para chegar numa meta, bem forte, de pouquíssimos jogadores. E a gente tem mais um dia. Um dia. Por favor, tu que estava pensando, cara, não vou, não quero, não é minha praia. Por favor, nas outras vezes, outros programas, eu pedi para vocês entrarem com um pouco de arrogância. Agora eu vou fazer diferente. Por favor, por mim, entra, se inscreve. O link tá aqui embaixo, mas é para agora, não adianta amanhã, tá? Porque assim que tu vê isso, hoje é o último dia. Assim que você vê isso, é o último dia. E a gente precisa desses últimos, menos de 100 pessoas, para chegar numa meta bem audaciosa. Por favor, entra no link, se inscreve. Ah, mas eu nem sei jogar e vou abandonar na metade do caminho. Não vou dizer que não tem problema, porque o legal é tu acompanhar e tal, mas dá tempo ao tempo. Faz o primeiro passo. 1% melhor a cada dia, Zuma. Faz o primeiro passo. Se inscreve e entra. Ah, mas eu nem sei draftar. O computador drafta pra ti sozinho, se tu não quiseres. Pô, mas eu já sou draftado, que saco que o Neymar tá fazendo esse merchan, eu já tô na Superliga. Pô, então deixa eu te pedir um favor. Se tu já estás na Superliga, chama algum amigo que gosta de futebol americano. Pô, que saco, eu já chamei os amigos, eu jogo outros fantasies. Se tu joga outros fantasies, fala com os caras lá, fala, pô, galera, vamos dar uma mão, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque eu quero ajudar o Neymar e o Zuma? Neymar e o Zuma que se danem. Porque eu quero que o maior campeonato de fantasy do Brasil seja cada vez mais claramente reconhecido por isso. Porque eu quero ganhar o campeonato nacional, eu não quero chegar para meus amigos e falar assim, ó, sou o campeão nacional. Nacional de quê? Eu quero que eles saibam o que é o campeonato nacional. Para ter mais brilho ainda eu ter ganho. Por favor, dá essa mão pra gente. Sem contar que se você ganha um campeonato que é o reconhecidamente maior do Brasil, é mais legal você tirar o sarro com os outros, né? Pensa. João, sei que tu acabou de chegar, João, sentou ali, assumiu a operação, mas a gente vai dar o nosso intervalozinho aqui e já voltamos, beleza? Valeu!
Network. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra, Neymar, e agora a gente vai falar sobre Power Ranking. Vamos avaliar os 32 times da NFL e lembrando que Power Ranking, na verdade, é uma avaliação subjetiva de momento. Então, neste momento, hoje, né, como estão os times da NFL para brigar pelo título, pelo Super Bowl, na tua visão. E como o Power Rank é um negócio subjetivo, e se você for buscar na internet, você vai ver cada comentarista fazendo um Power Rank diferente, eu trouxe outros 2 Power Ranks de 2 comentaristas distintos, óbvio, né? E a gente vai comparar esses com o seu. Tá. Então vamos lá. Peraí, antes disso eu quero falar de Fantasy ainda. Meu Deus. E a terceira coisa, eu falei que tinha 3 coisas para falar hoje, lembra? Uma coisa ainda, depois de toda aquela propaganda, merchan, imploração, pedinte para todo mundo se entrar na Superliga, vale dizer que agora com o tempo bem reduzido, não vai mais demorar dias para acabar teu draft. Vai ser por um já. Vai ser coisa de 2, 10 minutos por pique, vai ser bem rápido. Então, para quem tem ansiedade grande, é a hora. E agora eu vou dar algo de brinde pro pessoal. Lembra que eu falei o mundo inteiro de programas que eu não falo de draft aqui, de fantasy, porque eu gosto de ganhar minhas ligas? Agora eu posso falar um pouco, não vou falar tudo, mas eu vou dar as boas. Nesse programa, aqui e agora, Zuma. E eu posso dizer que eu sei o que eu tô falando? Pode ser sorte, mas quando ela se repete, ela não se torna mais sorte. E tu tais aqui de prova que na nossa principal liga no passado, depois do 10º round, eu peguei, beleza, nossa, era o 9º porque é 14 pessoas. Mas depois do 10º round, que é onde importa, eu fui buscar Mostert, o running back número 2 em half PPR, e fui buscar depois dele Nico Collins, wide receiver 9 em PPR. Então, assim, no Fantasy, é muito importante falar que você não ganha jogos no primeiro round. Não ganha campeonato no primeiro round, mas pode perder. Agora, para ganhar, é achar os sleepers, é achar os caras lá embaixo que valem muito, que vão trazer a vitória para ti. É aí que tu consegue tirar ouro. Sabe quem são para esse ano? Agora é mais um corte bom. Jogadores excepcionais para vocês buscarem no primeiro ano. Ah, Neymar, metade disso que tu falou não vai performar. Beleza. Se um desses performar, tu já acertou lá embaixo, pessoal. Lembra? Se um performar, tu já foi excepcional. Se 2, 3, é excelente. Tens tudo para ganhar a tua liga. Vou de ordem de mais próximo do primeiro round para baixo, mas começa no final do 8º, quase 9º round. Primeiro jogador que eu quero trazer, Javonte Williams, running back do Broncos. Foi falado no começo da season que talvez ele nem jogasse. Talvez ele ia ser cortado, nem os 53 homens ele fazia. Pois bem, ele vai ser o running back titular, num dos times que mais passa a bola para o running back. Então ele tem tudo para performar muito bem. Próximo nome, Diontae Johnson, na 8.9. Esses números que eu estou dando, 8.9, antes de sentar aqui no programa, eu abri um mock draft PPR de 12 pessoas, clicar e deixei ele fazer sozinho, para ver aleatoriamente aonde esses jogadores vão por ranking. Diontae Johnson na 8.9, ele é o wide receiver 1 do Canales, que vai ser o coordenador ofensivo dele pro Bryce Young. Bryce Young, teoricamente, é um ótimo quarterback lá no Panthers, vai ter que se mostrar esse ano. O Diontae Johnson já provou que é um baita wide receiver e ele vai ser o 1 com um técnico que usa muito esse tipo de wide receiver. Diontae Johnson é um roubo. Para mim, é o jogador número 2 ou número 3. Tens que pegar ele no draft. Próximo, Njigba, de Seattle, na 9.6. O técnico que veio para Seattle usa muito jogada safadinha. E não é o Metcalf que vai fazer elas. O Metcalf vai correr em profundidade no campo. Pode ser o Lockett, mas o Lockett já está indo para o final da carreira. Eles têm que beneficiar um jogador sophomore, o segundo ano do Njigba. Ele vai ser excepcional. Próximo, para nós não demorar muito, eu não quero dar muito argumento sobre esses jogadores. Chase Brown, do Cincinnati Bengals. Ele já foi excepcional no final do ano passado. Daí esse ano o Chase Brown pegou as primeiras repetições com o time. Se tu olhar no Sleepers, a pontuação do Chase Brown já é equivalente à pontuação do... Mixon? Não, do jogador que é teoricamente o titular do time. É o Moss, o Zach Moss. Já é a mesma. Gente, o Chase Brown ou vai ser o titular, ou muito próximo disso. E ele tá saindo no 10.11. É um baita running back. Esse é o maior roubo de running back que tem nesse draft, é o Chase Brown. Próximo... Peguei em todos os drafts. Joshua Palmer, do Chargers. O que está acontecendo pro Joshua Palmer sair na 13.4? Eu estou buscando ele na 9, na 10, eu não deixo nem chegar lá embaixo para não correr o risco. Joshua Palmer é o wide receiver 1. Pode ser que seja o McConkey? Pode, mas é um rookie, é uma suposição. E nós temos o Herbert de quarterback. Beleza. O técnico, o Harbaugh, vai trazer um jogo corrido mais forte. Mas é o Herbert
com um wide receiver 1. Cara, o Joshua Palmer tá caindo pelo que ele fez nos últimos 2 anos lá. Perfeito. Nada. Mas hoje ele é o wide receiver 1. Ele é o cara que descansou com o primeiro time com repetições. No round 13, ele pode ser ruim. Se ele for ruim, é um roubo na 13. Se ele virar um wide receiver 1, ele devia ter saído na 3. Continuando. 3 jogadores não draftados. 1, Jalen Polk, possivelmente o wide receiver 1 do Patriots. Cara, é um time horrível. Que talvez não seja um. Não vou te corrigir, mas eu vou fazer um adendo que eu não vi. Eu participei de 4 drafts esse ano e eu vi o Jalen Polk sair em todos. Ok. Ele não ficou undrafted nenhum. Eu peguei em todos também. Ele não ficou undrafted nenhum. Mas se eu não tivesse jogando nesse mock, ele teria ficado undrafted. Ele não apareceu, tá? Exato. Entendi. Agora, se tu quiser ir buscar ele na 15, na 14, na 13, na 12, fica à vontade. Lá embaixo o pessoal já tá pegando kicker e defesa. Pega o Polk. No primeiro jogo, a primeira semana, se ele 10 jogando mal, 10 targets, só 5 recepções, sem touchdown, fazer 10 pontos, todo mundo vai cair de pau em cima dele na waiver, porque ele vai ser um jogador muito alvo. Vai ter jogo, talvez ele faça 2 touchdowns com 12 alvos e 10 recepções. E ele não tá sendo draftado, ou tá sendo, só que lá embaixo. E agora a última, cerejinha do bolo, o último pick do draft que tu faz se chama Keaton Mitchell, running back do Ravens. O cara é um monstro, mas tá machucado, tá atrás do Henry. Só que quando o time estiver atrás do placar, o Ravens estiver atrás do placar, eles precisam de um running back que receba bem a bola. O Mitchell é um animal, só que tá machucado. Então o que acontece? Tu pega ele não como handcuff, não como aquele jogador pra tu guardar pra se o Henry machucar. Não. Tu pega ele porque acabou o draft, tu joga ele pra injury reserve, tens um espaço sobrando no time e tu vai lá e busca outro. Se tiver algum outro jogador de injury reserve que vocês gostem, como por exemplo o Miller do Saints, pega ele, bota na injury reserve, que tu tens mais um espaço sobrando, e com esse espaço sobrando, pega qualquer jogador que vocês queiram. Meu palpite para vocês, Carson Steele, que é o running back 2 do Chiefs. Tá todo mundo falando que é o Clyde Edwards-Helaire, que vai vir atrás do Pacheco. A princípio não vai, pelo training camp vai ser o Steele. E assim, poxa, mas eu não sei se vai ser ele, Neymar. Pega ele. Porque o primeiro jogo da temporada é do Chiefs, sozinho, na quinta. Vai começar o jogo e vocês vão ver o jogo. O Pacheco é um unânime, não tem nem conversa. Talvez o Steve nem entre em campo. Mas lá no final do jogo, se o Chiefs já estiver ganhando, sabe que vem a terrão, pro último snap. Vamos ver quem entra em campo. Se for o Clyde Edwards-Helaire, dropa o Steve. Se for Steve, dropa o Clyde Edwards-Helaire. Tu tens o running back 2 do Chiefs. O Pacheco vai ser um monstro esse ano. Se ele machuca e tu tens o running back 2 do time, ele vira um que tu vai pegar na waiver, sobrando. Ninguém vai draftar esse cara. E se ele for mal, se ele não aparecer, tu dropa ele logo depois do jogo e pega qualquer outro da waiver. Tá aí meus 2 centavos, que foram muito mais de 2 centavos para quem vai jogar fantasy. Ótimo, então vamos falar enfim de futebol americano, não, fantasy também é futebol americano, vamos falar enfim de Power Ranking. E aí, Neymar, eu trouxe aqui o Power Ranking da Pamela Maldonado, e ela publicou no dia 2 de setembro no site Sharp Football Analysis. Esse site ele é muito bacana porque ele não traz simples análise, ele traz análises baseadas nas casas de apostas. Bacana. Tá? Então a Pamela, além de analista de futebol americano, ela é analista de apostas. Então isso aqui não é a ordem das casas de apostas, não, mas é a ordem dos times dela, levando em consideração as odds. Tá? No meio a gente tem o teu Power Ranking, né? Neymar Mai, do Zona Neutra, publicado também no dia 2 de setembro, que foi quando tu me mandou. E por último do Frank Schwab, que é um comentarista do Yahoo Sports, no dia 1º de setembro. Eu vou abrir aqui já com os últimos 4 colocados do Power Ranking, porque não muda muita coisa. Pode ver que eu botei em vermelhinho aqui na foto. São iguais. É, exatamente, só muda, né? Tu bota em 29º, o Frank bota em 31º, a Pamela em 30º, mas os times são os 4 últimos para vocês 3. Que é Carolina... Caramba, Zuma, como é que tu achou um cara que fez um Power Ranking tão parecido com o meu? Eu tava achando que eu tava ficando meio maluco no meu Power Ranking, porque tudo que eu olhava tava muito diferente. Não, cara. Inclusive o Power Ranking do Frank e da Pamela também tem bastante similaridade. A gente vai discutir bastante sobre isso. Mas o primeiro ponto é, os 4 últimos times de vocês 3 são os mesmos. Carolina Panthers para Pamela, New England para ti, New England para o Frank. Denver para Pamela, Denver para ti, Carolina para o Frank. Giants para Pamela, Carolina para ti, Giants para o Frank. New England para Pamela, New York Giants para ti,
Denver para o Frank. Ou seja, Denver Broncos, New York Giants e Carolina Panthers e New England Patriots são os últimos 4 desse ano por tudo que a gente já vem falando, né? Exato. E principalmente porque Denver, Giants, New England, a gente não sabe como os QBs vão performar. 2 são rookies, um é o segundo ano. No time do New York Giants falta um QB também, porque o Daniel Jones está indo lá para o seu penúltimo ano de contrato e não tem muito... Não, tem mais 3 anos de contrato lá, mas dá para mandar ele embora ano que vem. Enfim, tem bastante coisa acontecendo de ruim nesses times e não tem muito o que falar, eu acho. Vi um corte hoje de um treino que o Daniel Jones, ele recua. Cara, é um passe lateral pro running back, ele encobre o próprio running back. Não tá nem com pressão, cara, ele joga por cima do cara. Eu não sei se ele tá errando por querer, não é possível, Daniel Jones. Não. Tu viu ele jogar 3 anos, tu sabe que ele não erra por querer. Eu sei. Ele erra porque, de fato, ele erra. Cara, então alguma coisa pra falar desses 4 times? Talvez uma surpresa aqui? Dá pra puxar uma surpresa? Numa dessa, Denver pode ir bem? A minha surpresa é ter um outro comentarista botando New England em último, que em todo lugar que eu vejo é o Carolina Panthers. Eu coloquei o Carolina Panthers 2 posições acima de último, porque eu acho que esse ano ele finalmente se molda a esse ataque, né? Ano passado buscaram o Bryce Young e vamos ver no que dá. E foi uma M. Agora eu acho que eles vêm com um time um pouco mais decente. New England Patriots, quero pular de falar sobre ele, porque realmente vai ser uma situação bastante difícil para eles. Entre os 4, eu colocaria, tanto que foi o meu melhor dos 4, New York Giants. Porque eles, apesar do Daniel Jones, eu acho que a defesa pode carregar muito esse time. Se for para botar mais um, talvez realmente o Denver Broncos, porque Bo Nix vem aí, olê, olá, e vamos ver o que eles fazem, mas também é terra arrasada. E aí, Neymar, do 28º ao 21º, que a gente fecharia os 12 primeiros times, e aí quando a gente fala desses os 12 últimos times, a gente está falando que aqui não deve ter muita surpresa. Nenhum desses times aqui provavelmente vão beliscar um playoffs, seria meio que uma surpresa, talvez esses times chegarem no playoff, mas principalmente eles não vão ter chance aí de beliscar a divisão ou irem para o Super Bowl. Então, assim, 28º lugar tu colocou o Tennessee Titans, 27º tu colocou o Minnesota Vikings, 26º o Washington Commanders, 25º o New Orleans Saints. Esses times também aparecem tanto no Power Ranking da Pamela quanto do Frank Schwab, mas aí vem a primeira surpresa. Em 24º lugar você coloca o Seattle Seahawks, que não aparece nem no Frank Schwab, nem na Pamela Maldonado entre os últimos 12. Talvez eu tenha uma visão um pouquinho diferente, eu tento ao máximo não ter, uma visão um pouquinho diferente do time que eu torço. Mas eu tenho um receio com relação a uma mudança drástica de raciocínio e pensamento do técnico. Antes a gente tinha um técnico que era o Pete Carroll e agora é o McDonald. O McDonald é uma cabeça defensiva extremamente criativa. E eu acho que ele vai tentar muitas coisas criativas que o torcedor vai ficar, nossa, que maravilha, e em compensação vai errar com outras. Então, é um coordenador ofensivo novo, chamando jogadas, que tem tudo para dar tudo certo. Todo time aqui está pensando em mudanças, que tudo vai dar certo, tudo vai clicar, tudo vai ser maravilhoso. Só que para um time com novas chamadas ofensivas maravilhosas, vai ter um técnico defensivo com novas chamadas defensivas maravilhosas do outro lado também. Então, acho que eu estou sendo mais conservador com o Seattle do que com os outros 31 times da liga. Ainda assim, eu tenho que botar algum peso no final das contas que o nosso quarterback é o Geno Smith. Enquanto for Geno de quarterback, posso trazer já inclusive do nosso clube de membros, um dos assinantes do clube de membros Premium que tem um canal com a gente, ele fez uma pergunta pra gente lá. Certo. Ele perguntou, Neymar... Daniel perguntou. Neymar, se tirasse Geno Smith lá do time, para ano que vem, já pensando em ano que vem, o Seattle, endireitou, o time ficou bom, a defesa é animal, fomos pros playoffs, perdemos, ou quase fomos pros playoffs. Quem ano que vem? Quem se não for Geno Smith? Em primeiro lugar, eu gostaria muito que o Howell, que é o quarterback reserva, mostrasse que é bom. Poxa, a gente não precisa ir atrás de um quarterback. Esse seria meu mundo ideal. Ele nunca vai ser ótimo, o Howell, mas ele poderia ser bom, para mim já era o suficiente. Eu prefiro virar um novo 49ers em termos de não ter o quarterback como a grande estrela do time, nesse sentido. Tendo um bom time, né? Tendo um bom time. E a pergunta dele foi além. Dak Prescott, levando em consideração que ele não fica em Dallas. Será ele em Seattle? Vou dizer, o Dak Prescott vai ganhar mais de 60 milhões por ano. 1/4 do salary cap do time vai para o quarterback. E acho que sim. Acho que o Dak Prescott seria uma ótima adição em Seattle, se o Seattle mostrar do que eu acabei de falar. A defesa mostrar que ela é imponente e não falta mais nada. Claro, cada peça que vier a mais agrega, mas o ataque tem as peças que falta. Faltava só um quarterback líder.
que não amarelo nos playoffs, que é o caso do deck, mas não quero entrar nesse mérito. Se o deck vier para se encaixar em Seattle, eu acho que seria maravilhoso para o Seattle. Ótimo, então em 23º lugar você coloca o Arizona Cardinals, que também aparece nas outras listas em 25º. Em 22º você traz uma outra surpresa. Por que eu digo surpresa? Porque você botou o Cleveland Browns em 22º lugar. E tanto na lista do Frank quanto na lista da Pamela, ele não aparece entre os últimos 12. Usualmente ele é um top 12, inclusive, né? Eu não sei como é que tá a lista desses dois analistas especificamente, mas usualmente ele é um time top 12. Precisamos falar que ano passado o Cleveland Browns teve uma sequência de lesões dos seus titulares, foi uma coisa absurda. Chegou a jogar com o quarto quarterback, né? Tu é titular no Browns? Sou. Ih, rapaz, já começa a orar, faz seguro-saúde, faz alguma coisa. Então, teoricamente, esse ano o Browns vem com tudo. Mas é uma divisão que, pra mim, o Browns já tá 0-6. Tá ferrado nessa divisão o Browns esse ano. E a única dúvida que existe é ali o quarterback. E a galera de wide receiver, do Jerry Jeudy, por exemplo, voltou a treinar agora também. O Cooper não ganhou o salário dele ainda. Para quem não lembra, a divisão do Browns é Ravens, Steelers, e Bengals. Browns e Bengals, exatamente. Tá muito difícil. Então, assim, tem muitos pontos de interrogações no Browns. E o Browns indo bem, para mim eles seriam um 15º, talvez. E eu acho que o Browns talvez não vá tão bem assim. Eu tenho uma regra que o jogador ficou 2 anos sem jogar, acabou. Se isso aconteceu com o Michael Thomas, acontece com qualquer um. E aí eu vou corroborar contigo, Neymar, porque o Browns ele depende muito do Deshaun Watson ir bem. Faz 3 anos que ele não vai bem. Exato. Saca? Ano passado foi uma tragédia. O Browns só foi aos playoffs depois que o Watson machucou e eles conseguiram achar o Joe Flacco lá na metade da season. E aí eles começaram a botar vitórias, né? E foram para os playoffs. Porque se dependesse do Deshaun Watson lá, não sei se a defesa ia segurar, ia conseguir botar o time nos playoffs, né? Exato. O ataque fez alguma coisa com o Joe Flacco. E, cara, se o Watson jogar igual ele jogou ano passado... E assim, preciso dizer uma coisa que eu acho, normalmente, sendo o mais genérico possível, running back que estoura os ligamentos, e o Chubb estourou tudo que existia, não pela primeira vez. Demora mais de 1 ano para ele voltar a ser quem era. Breece Hall, ano passado, ele não estava 100%. Esse ano ele vem 100%. Mesma coisa do Javonte Williams, ano passado ele não estava 100%. Esse ano ele vem 100%. Então o Nick Chubb, mesmo que volte esse ano, não vai ser o Nick Chubb. Mesmo que volte, eu não sei se o Nick Chubb volta esse ano. O time não botou um tempo na mesa para ele voltar. Então se ele voltar esse ano, não é o Nick Chubb que a galera está acostumada a ver. Então eu não boto fé nesse Browns. E aí você fecha a 21ª posição, ou seja, os 12 últimos, com o Las Vegas Raiders, que também aparece nos outros aqui, só que um pouquinho mais para trás. O Frank colocou ele em 24º, tu colocou em 27º. Quem acompanha a gente sabe que tu tá hypando bastante o time do Raiders. Mas como elenco ele não é tudo isso. Exatamente, então acho que tá numa posição bem comedida ali, 21º lugar. Porque, cara, mais uma vez, do 21º para trás... Ficar em 21º, ficar em 27º, 26º no Power Ranking não... É até melhor pro draft, né? Não muda muita coisa, cara. É difícil você acertar, porque os times aqui estão todos muito parecidos em qualidade de elenco. Porém, agora a gente começa a entrar nos outros 10, tá? Antes de entrar, Zuma, se tu me permite, olhando o meu Power Ranking, não vou olhar o da galera, olhando o meu Power Ranking, dizer que algum time daqui faz playoffs, os 4 últimos, não. Perfeito. Tennessee eu acho quase impossível, Minnesota é impossível, Washington tem uma chance, tem um teto alto. New Orleans não acho possível, Seattle tem um teto alto, Arizona tem um teto alto, Cleveland contra tudo e contra todos não acho possível, e Las Vegas, tanto que eu coloquei nos playoffs, acho bem possível. Então tem 4 times bem possíveis. Então eu diria que existe mais de 50% de chance de pelo menos um desses times fazer playoffs. Ok, vamos ver qual, né? Eu chutaria uma possibilidade aqui no Raiders, talvez, pela questão da divisão. A divisão do Raiders lá é com o Broncos, com o Chiefs e com o Chargers. Assim, eu boto o Raiders podendo brigar lá dentro, sabe? Então, beleza, vamos lá. Vamos passar agora para os outros 10. Da 20ª posição até a 11ª. São times que a gente pode... Lembrando que são 16 times nos playoffs, ou seja, é uma possibilidade muito boa desses times estarem, né, nos playoffs. Em 20º lugar, tu colocou o Tampa Bay Buccaneers, que é o primeiro time que aparece na tua lista, mas tanto no Frank quanto na Pamela ficou para trás. Ficou entre os 2 últimos. Vamos chamar em 3 tiers, né? Porque tu dividiu em 3. Isso. Então ficou no 3º tier. Exatamente. Aí tu traz 2 surpresas novamente.
Por que eu digo duas surpresas? Porque comparando com os outros dois analistas, estes dois times não estariam nesse tier. Estariam no primeiro tier. Estariam no primeiro tier. Em 19º lugar, tu colocou o Buffalo Bills. E em 18º lugar, tu colocou o Dallas Cowboys. Já falamos bastante sobre o Dallas Cowboys. Acho que não precisamos levantar aqui essa bola de novo de porque ele está aqui atrás. Já entendemos. Pode acontecer, pode dar tudo errado no começo da season e aí o negócio degringola e enfim. É necessário falar que o Dallas Cowboys tem Dodo e Zeke Elliott de corredores, numa linha ofensiva que está pior. Cara, é CeeDee Lamb e Dak Prescott Futebol Clube. Voltando para Fantasy, drafta o CeeDee Lamb. Esse cara vai ter 1 milhão de targets. E aí, cara, na defesa é o Micah Parsons, né? Enfim, mas aí, e discussão de contrato, enfim, ele já deixou bem claro que ele não tá muito contente, né? E aí a gente tem em 19º lugar o Buffalo Bills, cara. Isso aqui me surpreendeu, porque eu entendo tu não botar o Buffalo Bills no top 10, mas, cara, botar em 19º? Com muitas lesões ano passado, teve até um bom telespectador, que não sei se é Instagram ou TikTok, comentou, cara, tu comentasse que mais da metade da defesa do Buffalo Bills, os titulares, machucaram. E não é verdade. O time do ano passado é quase o mesmo time desse ano, trocando 2 jogadores. O time que terminou o ano passado. Isso, a gente comentou que, que o Bills perdeu mais da metade da defesa. Né? Isso. O comentário dele estava completamente correto. O grande ponto é, os titulares, que iniciaram o ano passado como titulares, mais da metade machucou. E, inclusive, o Matt Milano de novo, linebacker titular, machucou de novo, não joga esse ano. Então, assim, o time que terminou ano passado jogou bem, tanto que o Buffalo veio aguerrido. Mas eu acho que apesar de... Eu acho que o Buffalo não consegue fazer mágica o tempo todo. É muito possível que o time que terminou ano passado na defesa continue esse ano tão bem quanto, ou melhor? Claro que é. O Buffalo é excepcional defensivamente falando. Mas por média, por probabilidade, talvez não seja. E dito isso, é Josh Allen Futebol Clube esse ano. O principal recebedor do Buffalo Bills esse ano tem tudo para ser o Kincaid, o tight end. Ah, não, Neymar, lá agora nós temos... Ah, cara, qualquer wide receiver pode se destacar ali, alguém vai ter que se destacar. Sem Diggs, sem Gabriel Davis, alguém vai ter que se destacar. Ah, James Cook é excepcional como running back. Mais uma dica de fantasy, busquem o James Cook. Quem gostar de trocar mesmo, fazer trade, busquem o James Cook. O primeiro jogo é contra o Cardinals, pior defesa contra jogo corrido da NFL. Cara, e aí, olha só, beleza. Então, Buffalo Bills em 19º. Aí já vai pular para 18º Dallas, que a gente já falou. 17º, Jacksonville Jaguars. É um time que mudou pouco do Frank Schwab para a Pamela, né? A Pamela botou em 19º, o Frank Schwab também em 17º. Igual a mim. É um time que uma avaliação muito parecida, que é aquele negocinho, né, Neymar? O água de salsicha que tu tanto adora. Exatamente. Aí, cara, tem uma diferença. Tem uma diferença interessante. O 16º e o 15º, tu botou Indianapolis Colts e Miami Dolphins, que no meu entendimento são dois times também bem parecidos mesmo, tá? Porém, cara, tu traz um time à frente, que é o Los Angeles Chargers, em 14º. Nenhum dos outros dois especialistas botou o Los Angeles Chargers nesse tier. Ele ficou lá entre os 12 piores. Por que tu tá trazendo o Chargers à frente do Colts e do Dolphins, que foram times de playoff ano passado? O time do Chargers sempre foi bom e mal gerido. Ano passado, ele foi bem mais ou menos, né? Ele terminou entre os 10 últimos, né? Isso. Sem Herbert. Agora, ele vai ser um time completamente mudado. Não é o mesmo estilo de jogo com peças a mais, mesmo porque não tem wide receiver naquele time. Nós vamos ter que ver o que vai acontecer, tanto que a gente acabou de falar de Palmer, McConkey, etc. Mas vai ser um time muito bem gerido para o jogo corrido. É um novo estilo de jogo que ele é mais resistente, ele é mais blindado ao fracasso. O jogo que é através do ground and pound. Corre bem com a bola e faça uma boa defesa. E eu acho que nesse sentido, o Chargers não consegue fazer milagre. O Chargers não vai ser um time de 12 vitórias. Ele não tem como. Mas eu acho que o Chargers não tem como ir muito mal. E eu acho que Miami e Indianapolis, já que a gente falou desses dois, são dois times que vão beirar um pouco mais o fracasso e o muito mérito. A gente já falou do Dolphins, duas coisas que podem acontecer que joga o time lá para cima. Se elas não acontecerem, o time vai ficar de mediano para baixo, talvez. E eu acho que o Chargers obrigatoriamente faz 8 ou 9 vitórias. Então eu acho que a base, o floor do Chargers, ele é muito alto esse ano, pelo estilo de jogo que vai ser trago. Uma defesa muito mais forte do que foi ano passado e um jogo muito mais conservador de ataque. Sem botar tudo literalmente ali nas costas do Herbert, né? Perfeito. Perfeito. 13º lugar, Cincinnati Bengals.
E não é uma surpresa aqui, o Frank Shaw bota ele em 12º, mas a Pamela joga ele no Tier 1, então não vejo muita diferença. Mas, como tu mesmo já adiantou, deu esse spoiler aí no primeiro bloco, tu botou o Pittsburgh Steelers na frente do Bengals. Muito parecido com a situação do Chargers, eu acho que o jogo dos Steelers, só que já foi ano passado dessa forma, vem muito ground and pound, vai ser muito jogo corrido com uma defesa excepcional. Foi exatamente o que eles fizeram ano passado. Só que com o Pickett soltando a bola, não tem como ir pior. E tu tens duas opções. Ou vai ser o Russell Wilson, ou vai ser o Fields. Eu acho que 90% dos torcedores dos Steelers, imagino eu, que estão torcendo pro Russell Wilson não ir bem, para poder ter um quarterback de futuro, né? O Russell Wilson já está com uma certa idade e dizem que ele não agrega muito no vestiário, não vamos entrar muito ao mérito. Mas se acharem no Fields um baita quarterback, running back, com um duo de running back forte como os Steelers têm, como o Najee Harris e o Warren, num time que quer correr com a bola, é o sonho do torcedor dos Steelers. E nessa situação que eu falei, se acontecer, eu acho que o Russell Wilson vai jogar bem e vai botar os Steelers nessa posição e nos playoffs. Mas numa situação onde ele começa mal e vem o Justin Fields, que joga bem e é o terceiro running back do time, sendo um baita quarterback que corre com a bola, um cenário perfeito para Pittsburgh, e eu botaria ele no Tier 1 daí. Chicago Bears tu colocou em 11º lugar, fechando, né? Terminando esse tier. E o Chicago Bears, ele aparece também em 15º e 16º nos outros dois analistas, ou seja, não tem muito o que a gente pensar. Só eles foram um pouquinho mais conservadores e tu jogou ele mais para frente, levando em consideração o elenco e o teto desse Bears, certo? Lembrando que aqui a gente tá fazendo uma comparação para não trazer meu power ranking solo, para não ser só um cara de Blumenau comentando, mas a gente traz outros dois baita profissionais para ter uma média e eu voltar para uma certa realidade. Mas não é o correto, mas uma outra situação seria a gente colocando 30 analistas aqui e daí ter uma outra média. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Nick, que é um grande comentarista de futebol americano também, que sempre defendeu o Chiefs, estava sempre certo, safado, ele bota o Chicago Bears no Super Bowl. Olha só, Chicago Bears no Super Bowl. Ou seja, se tivesse aqui o power ranking dele, o Chicago ia ser top 5. Então ia colocar o meu 11 como ainda, nossa, o Neymar tá avacalhando o Bears. Não, mas em realidade, realmente o Chicago Bears fica na meiuca. 15º para um, 16º para outro. Eu acho que o Chicago Bears vai melhor do que isso. Eu acho sim que o Caleb Williams vai cheirar o gosto de ser um Mahomes. Eu acho que a qualidade de jogo dele se sobressai de cara, diferente do que aconteceu com o Trevor Lawrence. Eu acho que ele mostra o brilhantismo dele já nos primeiros jogos. E eu acho que o Chicago Bears tem time para estourar esse 11. E aí, cara, eu só queria comentar novamente que a Pamela colocou o Cleveland Browns em 13º e o Frank colocou em 11º. Eles não entraram lá no top 10, mas estão no segundo tier, né? Que é a maior diferença, eu acho, para os outros especialistas. Vamos fechar agora o top 10, João, por favor, pode passar o slide. Cara, aqui vem talvez a tua surpresa, Neymar. Atlanta Falcons abrindo essa categoria com o 10º lugar. Atlanta Falcons que obviamente não entra no top 10 dos dois. Eles estão malucos. Eu não sei o que esses analistas estão fazendo da vida que não botam o Falcons no top 10. E eu fui empurrando, tá? Antes de começar, eu fui por ordem alfabética e tal, fazendo o quê? Pim, pim, pim. Eu coloquei o Falcons em 5º para ver o que dava. E fui empurrando, né? Porque tinha time que eu tinha que botar antes. E no final das contas ficou só em 10º. Cara, o Atlanta Falcons, numa divisão molezinha, que o time mais difícil a bater ali, infelizmente, para o Saints e para o Panthers, vai ser o Tampa Bay Buccaneers, que vem bem, mas o Falcons está muito melhor. Com Kyle Pitts alinhando como wide receiver, com Kirk Cousins, que é um, como é que se chama? Leão de season e gatinho de pós-temporada, mas é um leão durante a season e power ranking é para season. Um time que tem uma defesa muito boa, uma linha ofensiva muito boa. Cara, tem que ser top 10, cara. Tu sabia que tu não tá tão longe das apostas, né? Aí, ó. Isso, porque... Fala pra Pamela que se ela tá vendo a aposta, cadê esse Atlanta Falcons no top 10 dela? Eu tô olhando aqui um site que tem aqui as odds para o Super Bowl. Tá. Né? E o Falcons é o 13º. Viu? Tu botou em 10º, então não tá muito longe. Mas, em 9º lugar, tu traz o Green Bay Packers, que eu acho... Precisaram olhar tudo de novo, mas é o time que... mais coeso entre os três especialistas. Pamela em 9º, Neymar em 9º, Frank em 10º. Então, acho que é isso, esperado, né? Exato. Só que assim, cara, seria... Pô, vou fazer uma pergunta, vou antecipar aqui uma pergunta que eu deixei pro final, mas seria o Green Bay Packers o time com mais teto desse top 10? O time com mais teto desse top 10? Não. Tá em 9º, mas, cara, pode ser o primeiro?
Os 10 times desse top 10 podem ser o campeão esse ano. Então, Perfeito. e acho que o Green Bay Packers não seria a maior surpresa. Até mesmo se tu analisar os 3, né? Não, mas não pela maior surpresa. Pelo que o time jogou até agora, mas pelo que o time pode jogar. Por aqueles jogos massacrantes? Isso. Para ser o melhor time mesmo. O Power Isso. Ranking 1. Isso. Não, Não? acho que não. Tá, então beleza. Tá, vamos seguir. Philadelphia Eagles em 8º. Cara, é o time, sabia que o Eagles é o time que eu menos boto fé, cara? Justo. No sentido... Do jeito que eles terminaram ano passado. Isso, é como eu digo, né? Eu sempre olho pra trás, né? E, cara, eles vieram derretendo, e aí a Pamela botou em 6º, tu em 8º, Frank em 8º. Pô, eu não consigo ver o Eagles com essa força toda, sabe? Justo. Mas eu acho que muito foi, talvez, mentalidade dos jogadores, mas muito foi as chamadas ofensivas e o técnico que vai fazer isso é outro, não é mais o mesmo. Então, eu acho que tudo que era culpa do Sirianni tem que apagar e vamos para uma situação nova. E com outro play caller de jogadas ofensivas, o jogo vai ser outro. Além disso, a secundária do Eagles era uma peneira. Eles adereçaram isso no draft. Bum, vamos buscar jogadores para a secundária. E buscaram 2 monstros. Então, E aí tu traz talvez a grande surpresa do teu top 10. Que a segunda, né? É. Número 3 tem que ser a primeira. Tá, beleza. Não, mas chegamos lá. Galera, vamos chegar lá, tá? Em 7º lugar, tu traz os Los Angeles Rams, que os outros 2 analistas não botam entre os 10. Matt Stafford. Tu sabe meus comentários off jogo, mas vocês que nos assistem desde sempre sabem de vários pontos que eu trago do Rams. O melhor técnico da NFL tá no Rams, pra mim. Isso é obviamente discutível. Cara, eu vou falar um dos, porque minha vontade é falar o melhor quarterback da NFC tá no Rams. Matt Stafford é um monstro. Agora a galera endoida, mas é um monstro. É um monstro. Um dos melhores wide receivers da NFL está no Rams. E eu não tô falando do Puka. Estou falando de Cooper Kupp, que há 2 anos atrás foi o primeiro em tudo, em jardas, recepções, touchdowns, fez a tríplice coroa. O Puka Nacua, de rookie, fez 1.500 jardas. Os outros wide receivers, historicamente, não sei se nos últimos 20, 30, 50 anos ou na história da NFL, mas os outros wide receivers rookies que fizeram 1.200 jardas no primeiro ano ou mais, a maioria 1.200 e 1.300, vieram para o segundo ano com 1.500, 1.600 para ser o wide receiver top 5 da liga. O Puka Nacua já fez 1.500 no primeiro. O que ele vem fazer agora? Então nós temos 2 wide receivers monstruosos num time que é muito forte com jogada para wide receiver. Cara, o Sean McVay usa o que tem. Pô, vou para um outro ponto. Desculpa, Zoom, eu sei que o nosso programa é de futebol americano, não de fantasy, mas eu vou ter que puxar para o fantasy isso. Torcedores, quem draftou o Kyren Williams, running back do Rams, ficou desesperado porque o Sean McVay anunciou que o Kyren Williams vai retornar punch também. A galera, meu Deus, porque retornador de punch normalmente não bota os jogadores principais. Sempre foi assim. 2 pontos a serem considerados. 1, retorno de punch mudou. Não é mais daquele cara que recebe a bola lá atrás e corre 50 jardas, primeiro contato, claro, não é bem isso, mas que sofre umas pancadas muito violentas. Talvez o Sean McVay analisou que a pancada não é mais tão violenta, vale a pena botar playmaker para fazer isso. 2, e principalmente 2, Sean McVay usa o jogador até as rodas cair do corpo, até o joelho explodir se precisar. É só olhar o Todd Gurley no passado, ou o próprio Cooper Kupp, que foi o cara com mais target, mais alvo, mais recepção, mais touchdown, mais tudo. Ah, falta mais 2 jogadas. Mais 2 no Cooper Kupp. Toca no meu jogador bom. Eu tenho um jogador bom, eu vou usar, acabou. Não preciso, não boto ninguém. Descansa. Mas tá valendo, eu jogo no meu cara bom. O Rams é o número 1 da NFL em jogadas para wide receiver. Esse time vem completo esse ano. O Puka Nacua deu uma machucadinha agora, mas ele deve jogar já a semana 1. É um jogador novo, deve vir inteiro. O Cooper Kupp passou o ano de lesão dele. O Cooper Kupp vem inteiro. Kyren Williams, o Sean McVay já falou que tá inteiro. Então, o time de ataque tá monstruoso. A pergunta é a defesa. É uma nova era na NFL sem Aaron Donald. Mas a defesa era forte, mas era com Aaron Donald. Eu não tenho como passar pano nisso. Mas o Rams trouxe 2 defensores maquinados para tentar suprir o Aaron Donald. Se fizer isso, cara, o Rams só tem um tendãozinho de Aquiles, que a secundária não é tão boa. Vamos ver o que eles fazem. Baltimore Ravens em 6º lugar. Ok. Houston Texans em 5º. Essa diferença que eu queria que tu explicasse. Tá. Por que o Texans vai na frente do Ravens? O Baltimore Ravens, a maioria das pessoas que eu vi colocou em 3º. Aqueles outros analistas botaram em 4º. Eu botei lá em 6º. Para mim, tem que pegar 2 situações. Uma delas são 3 jogadores de linha ofensivas diferentes. Um foi transformado de tackle em guard. O outro jogou um ano inteiro machucado. Agora vai jogar o primeiro ano depois de 1 ano e meio. E o terceiro não era o jogador titular antes.
é muito diferente. O time tem boas peças, pode vir com uma linha ofensiva excelente, mas é algo novo e a linha ofensiva faz muita diferença. Num time que o Lamar Jackson, infelizmente, tende a amarelar nos playoffs. Não é culpa do Lamar, gente. Eu tô chamando ele de Lamarelão porque eu sou um idiota. Porque, na verdade, muito vai do play call disso. Das chamadas que fizeram para ele. Talvez se tivessem continuado o plano de jogo, ele não teria acontecido a situação que ele está hoje. Mas, dito isso, os times que estão em cima também são muito bons. Então eu transformei ele um pouco para baixo e com isso já é a resposta pela qual eu botei o Houston Texas para cima. O Houston Texas não é que não amarelou, porque ele perdeu um jogo ganho também. Mas foi algo surpreendente, foi algo inovador, porque o time resolveu começar a jogar mais ou menos como foi o Green Bay Packers também. Na metade da season pra frente, e ninguém esperava nada, eles entregaram tudo. E daí para esse ano eles reforçaram o time. O Packers continuou mesmo com mais peças de backup. O Houston reforçou o time. Então, vou te falar mais um detalhezinho, já passamos, mas eu preciso falar, que o Atlanta Falcons não tinha o principal jogador de linha ainda ano passado machucado, que esse ano volta, que é o Jared. E trouxeram do Patriots o principal jogador de defesa deles, que é o Matt Judon. E a princípio vai ser reserva no Falcons. Olha essa defesa do Falcons. Como que os outros analistas não botam no top 10? Enfim, voltando para o Houston, Texas, eu acho que são motivos suficientes para botar o Houston na frente do Baltimore. Lembrando que do 10º ao 2º, cara, para mim passa a peneira, e se tu jogar para frente ou para trás, aqui tá muito próximo. Não tem um tier list tão separado e tão distante assim. Tá, e aí os 4 primeiros, cara, eles meio que se empatam na maioria dos Power Rankings, da mesma forma que os 4 últimos são os mesmos, os 4 primeiros geralmente são os mesmos. Que aí no caso aqui do Frank e da Pamela, né? Baltimore Ravens, Detroit Lions, 49ers e Kansas City Chiefs. Para o Frank, Baltimore Ravens, 49ers, Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Mas você faz uma surpresa. Exato. Porque tu traz o Detroit Lions em 4º e o New York Jets, que não tá nem no top 10 da Pamela e é só o 6º do Frank, tu bota em 3º. Exato. O New York Jets, eu sei que sempre precisa ter uma opinião mais comedida sobre a situação e analisar não só o passado, como tu falou que tu gosta muito, não só a futurologia e o que os pontos me levam a crer, como normalmente eu faço, mas precisa chegar num meio termo disso. E o Jets tem a melhor defesa da NFL. Ou top 3. De top 5 a gente não abre mão. Não. Porque tem o melhor cornerback, um dos melhores segundos cornerbacks, talvez o melhor linebacker, tem o melhor defensive tackle, um dos melhores, tem cara. O head coach é um head coach de defesa. Meu Deus, o time é muito forte defensivamente. Daí o ataque, o Garrett Wilson é uma máquina, trouxeram o Mike Williams, trouxeram o calouro agora, draftaram um calouro muito bom, fugiu o nome. Running back, talvez tenha um dos melhores da liga. Lembrem a época que o Breece Hall foi draftado, ele era muito hypado. E ele começou jogando como um animal, só que machucou. Ano passado ele foi um running back top 5, não jogando alguns jogos, ainda voltando de lesão no joelho. O primeiro ano de volta, já falei isso nesse programa, ele não é tão bom. Esse ano o Breece Hall vai ser um animal. A galera não tá entendendo, eu acho, Zuma, que a linha ofensiva do Jets foi média para ruim ano passado. Esse ano eles reforçaram muito. E se tem um jogador, Zuma, na NFL que é mais fácil tu repor, mesmo ele não tendo plano de jogo, é a linha ofensiva. Porque ele não tem tantas jogadas diferentes, a não ser que teu técnico queira que tu faça puxa ou ficar trocando de um lado pro outro o tempo todo. Mas se tu for jogar conciso, sendo que o tackle tem a função do tackle, o guard tem a função do guard, o center tem a função do center, tu consegue fazer um replace, tu consegue trocar essas posições muito facilmente. Não é muito fácil, mas é mais fácil que qualquer outra posição. Tu não vê muito tight end virando running back várias vezes, mas tu vê tackle virando guard, center virando guard virando tackle e aí por diante. E o Jets trouxe muitos jogadores titulares para essa linha. Então o Jets está com uma linha ofensiva muito melhor. Muito. E daí o quarterback saiu um dos piores da liga para um dos melhores da história. Ah, mas pode ser que o Aaron Rodgers não entregue isso tudo. Se ele não entregar isso tudo, o Jets é 3º. Se ele não entregar isso tudo. Porque se vir o Jets de calibre, o Rodgers de calibre de MVP, o Kansas City que se cuide. Cara, eu vou falar uma parada aqui que é uma comparação esdrúxula, tá? Esdrúxula. Mas se o Rodgers jogar igual o Kirk Cousins... É pra vir pra campeão. Já tá bom, né? Exato. E assim, em qual mundo o Rodgers joga igual o Kirk Cousins? Machucado. Sem uma perna. Assim, sem exato, uma perna, né? Exato. Exatamente. Por isso, pra mim, não faz sentido tanto pushback no Jets, colocando ele tão lá atrás. Ele não é calouro. Cara, mas eu acho que tem muito da aura. Da aura, né? Da aura do tipo, o Jets é um time amaldiçoado. Alguma coisa vai dar errado.
alguma coisa vai dar errado. Porque não vamos esquecer que antes do Saleh, o Jets também tentou montar um bom time. Também teve... sempre tenta, né? Exatamente, trouxe peças, aí foi lá, draftou o Sam Darnold na época, não sei o quê, que agora vai ser um time bom e... É tão amaldiçoado que o Rodgers se machucou no primeiro drive ano passado, né? Cara, pô, que esse ano ele possa jogar, pelo menos, vale a pena a futurologia. Exato. Dito isso ainda, cara, entre 49ers e Detroit Lions, joga uma moeda pra cima e escolhe uma. Porque o 49ers, a gente falou ano passado, é um time que meio time de ataque é ao Pro. São os melhores de suas posições. Só que essa é a mesma leitura que tu dá pro Lions hoje. Eu te mostrei antes da gente entrar aqui no estúdio hoje, um outro grupo de comentaristas que eu assisto, fazendo uma futurologia dos All-Pros do time de ataque esse ano. E do Lions tinha o Gibbs como running back, Sim. Tinha Monra St. Brown como wide receiver, tinha Sam Laporta como tight end e tinha Penny Sewell como tackle. Tinha 4. Era o time disparado com mais jogadores. Então, cara, esse Detroit Lions está muito destacado também. Segundo lugar, o 49ers. Perfeito. É o padrão. Exatamente, E né? o único que é imutável. E o Kansas City Chiefs, que ano passado tu não colocou como primeiro. Não coloquei ganhando a divisão dele. Tu colocou como Baltimore Ravens o primeiro do Power Ranking Para ano mostrar passado. como às vezes a gente erra feio as coisas, né? Mas tu olha, pensa o seguinte, Neymar, tu acertou até os playoffs, porque o Ravens foi o seed 1 da AFC, era o time mais favorito para ser campeão do Super Bowl, e o teu Power Rank inicial, ele foi até o jogo. Até o jogo contra o Chiefs. Porque o Ravens entrou favorito. E se ele ganha aquele jogo do Chiefs, eu ia ter sido um guru ano passado do que eu tinha falado e do que eu tinha acontecido. Por isso até eu, galera, que é de torcedor para lembrar, né? Até eu tô com fé em mim nessas loucuras que eu tô falando aqui. Do Raiders indo aos playoffs na força e na marra, do Cowboys dar aquela degringolada e aí por diante. Do Jets arrebentar. E antes da gente fechar o programa, eu só vou trazer uma informação que eu consultei aqui. O wide receiver do Jets, que tu falou, o terceiro wide receiver, que é o rookie, é o Malak Corley. Terceiro round. Perfeito. Então fechamos, Neymar. Fechamos por hoje, fechamos o nosso Power Ranking. Vamos passar aqui rapidamente ao nosso merchan mais querido, que é a segurança na internet, Surfshark. Se você quer proteger os seus dados na internet, você precisa ter uma VPN em seus dispositivos móveis. Quando você vai acessar uma internet que você não, um Wi-Fi que você tem dúvida, tipo aeroporto, rodoviária, terminal de ônibus, enfim, todos os lugares que tem internet pública, é legal você estar conectado numa VPN para proteger os seus dados. E mais do que isso, a Surfshark te avisa quais sites estão expondo os seus dados e você pode tomar alguma atitude em relação a isso. E além da Surfshark, eu quero dizer que nós temos um outro patrocinador que é a Esporte América, que vai fazer a gente andar bem vestido em São Paulo, vendo o jogo do Green Bay Packers versus Philadelphia Eagles. Por favor, João, se você ainda não comprou a sua roupa, o seu uniforme para usar na sexta-feira do jogo, a Esporte América tem essa opção e tem opções para todos os times da Liga Americana. Agora passa lá, né? Para dar tempo de poder usar, passa na Esporte América. E aí o seguinte, Neymar, Packers e Eagles, parece que a galera já tem uma música que é obrigatória, que será a trilha sonora do jogo. Tu sabe qual é que é? Não faço ideia. Love Hurts. Bacana, tem que botar. Se o DJ do jogo não botar Love Hurts, ele tá bem errado, né? É verdade. Ele tá bem errado. Então vamos fechando por aqui, pessoal. Muito obrigado, João. Peraí, não termina não, pelo amor de Deus. O merchanzinho de por favor, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, nos siga nas redes sociais, Zona Neutra _, TikTok, galera, TikTok, Instagram, no X, se ainda estiver funcionando no Brasil, assim como a VPN. Não tenta acessar o X por enquanto, pessoal. E não pode acessar pro VPN também, Neymar, o X. Exato. Porque tem multa. Não faz um negócio desse com a gente. E ainda um último merchanzinho, caso tu preferiu ficar até o final do programa, muito obrigado. Para agora ir lá e clicar, galera, Superliga, vai lá, dá o braço pra gente. Nós, obrigado, beijo. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.